Olá, meus queridos e queridas, irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão sempre participando conosco através desses estudos. Que Deus possa nos abençoar de uma forma especial. Mais uma vez, eu vou suplicar ao Senhor que Ele abençoe a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos estudar juntos mais uma vez a palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo precioso que o Senhor está permitindo para nós mais uma vez. Que o teu Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento, a nossa alma, o nosso espírito, nos dando condições de poder compartilhar, ouvir e entender aquilo que o Senhor quer falar conosco através desse estudo. Toma a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso intelecto, todo o nosso ser nas tuas mãos e ajuda-nos para que essa palavra possa falar claramente ao nosso espírito e ao nosso coração. Nós suplicamos a Ti esta bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje eu quero compartilhar com você sobre o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o último livro do Novo Testamento, não é? O livro de revelação. E eu quero fazer um pequeno resumo desse livro num todo, e depois nós, numa outra vez, nós vamos estudar de uma forma mais detalhada aquilo que o livro de Apocalipse fala conosco. Mas antes de nós entrarmos propriamente no livro de Apocalipse, eu gostaria de ler no livro de Deuteronômio, que é o quinto livro da Bíblia do Antigo Testamento, que faz parte do Pentateuco, que é o quinto livro do Pentateuco, ou o livro das leis. Lá no Deuteronômio, Deuteronômio significa repetição da lei. É Deus dizendo assim, vou falar mais uma vez com vocês aquilo que eu já falei lá atrás. E no livro de Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 29, olha como que é fácil guardar, 29, 29, está escrito assim, preste bastante atenção nisso que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Senhor, aqui no hebraico, é Adonai. Nosso Deus, Eloheinu. Adonai, Eloheinu. Senhor nosso Deus. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, as que não são reveladas pertencem a Deus e não a nós. As reveladas pertencem a nós para que possamos cumprir tudo aquilo que já está revelado, nós já entendemos. Então nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus. Portanto, não fique conjecturando, deduzindo, supondo, achando, tentando explicar aquilo que Deus não nos revelou. Porque as coisas reveladas são para nós. As que não foram reveladas pertencem a Ele. E Ele sabe por quê. Então não fique procurando isso e aquilo. Se não tem a revelação, descansa no Senhor e deixa nas mãos dele. Porque o que nós precisamos é daquilo que já está revelado para nós crermos e colocarmos em prática na nossa vida. Tanto que no livro do profeta Daniel, quando Daniel recebeu também a revelação do tempo do fim, lá no capítulo de número 12, no versículo de número 4, no capítulo 12 de Daniel, versículo 4, está escrito assim, tu, porém, Daniel, olha Deus falando com Daniel. Daniel é um profeta, amado do Senhor. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Muitas pessoas ficarão esquadrinhando, buscando, tentando entender muitas coisas. Mas Deus falou, encerra, porque isso aí é para o tempo do fim, não é agora para você, não. Olha o que Deus está falando. E nós vimos em Deuteronômio que as coisas reveladas são para nós. As que não são reveladas não são para nós. É para Deus. E Deus falou com Daniel, encerra as palavras, porque essas palavras são para o tempo do fim. E olha o que é que Daniel fala lá no capítulo 12,
do seu livro, nos versículos de número 8 e 9. Ele fala assim: eu ouvi, porém não entendi. Igual muitos de nós, com muitas coisas que não nos foram reveladas, porque pertence a Deus. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, Daniel falou, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Olha o que Deus respondeu para Daniel. Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas para o tempo do fim. Não é para você saber, só escreve. E nós vimos lá em Deuteronômio que algumas coisas foram reveladas, e as reveladas são para nós e para os nossos filhos, mas as que não foram reveladas pertencem ao Senhor. Então não fique tentando entender uma coisa que não foi revelada. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, não é? E Deus falou com Daniel, essas coisas são para o fim. O que é revelado, desvendado, é para que possamos entender e obedecer. O que não foi revelado é para que nós possamos crer, confiar, esperar, até quando nos for permitido entender ou não. Nós precisamos confiar no Senhor, porque tudo que está revelado é muito claro e fácil de entender. E o que é fácil de entender e que já está revelado, isso nós precisamos colocar em prática na nossa vida. A Bíblia é um livro de fé, é um livro, portanto, espiritual. Não é um livro temático apenas de intelectual, mas ele é espiritual. E lá, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, fala, ora, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Não pode compreendê-las porque elas se discernem espiritualmente e para ele tudo isso é loucura. Então, o que já é espiritual, tem coisas que ele não entende e não é para entender, é só para ele guardar e obedecer. O que não é espiritual, além de não entender, para ele isso é loucura, não é? E ele não aceita. Mas nós somos servos de Deus. E aquilo que nós lemos e entendemos, isso nós precisamos colocar em prática. A Bíblia, eu já falei com vocês, a Bíblia contém princípios para quem quer viver uma vida vitoriosa e promessas para quem crer. E dentro desses princípios e promessas existem doutrinas. Os princípios são doutrinas, não é? Que são claras, inteligíveis e que nós precisamos colocar em prática, aplicar na nossa vida. Agora, os mistérios são as coisas que não foram reveladas. Então, elas não foram reveladas para nós, então deixa nas mãos do Senhor. Mas aquilo que você entende, você faça. Não é? A Bíblia diz, por exemplo, não adulterarás, não matarás, não roubarás. É difícil de entender isso? Não. Então vamos praticar isso. Não roubar, não matar, não adulterar e muitas outras coisas. Não falar mal dos outros, não é? Portanto, não fique tentando esclarecer e explicar aquilo que não nos foi revelado nem esclarecido, porque não foi. O que não foi, não foi. O que não foi revelado pertence a Deus, mas o que foi revelado é para nós e para os nossos filhos, não é? Daniel, no capítulo 12, versículo 4, Deus falou com ele, encerra as palavras e sela o livro. Sela, fecha. O que não foi revelado não é para ninguém. Não é para que ninguém revele, não é mesmo? E nós vamos ver sobre isso aí. No tempo do fim, no tempo do juízo, será revelado, será tirado o selo, não é? Tem muita gente achando que recebeu a revelação que só será aberta no tempo do fim e somente pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque só ele que foi digno de abrir os selos, somente ele. Então, aquilo que está selado, quem sou eu para querer falar que eu sei, que eu entendi? Não foi revelado, está selado e a única pessoa que está permitida abrir os selos para revelar é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos ver isso aí.
Por isso, pare de ficar enchendo a sua cabeça com estudos de profetas que acham que receberam aquilo que ninguém recebeu, que somente o Cordeiro de Deus é que vai abrir. E existem pessoas que elas acham, não sei o que elas acham, não sei, não dá para entender, que elas receberam uma revelação que ninguém recebeu e que nem o Senhor tirou o selo. Que Deus falou com Davi, sela, com Daniel, perdão, sela. E aí vem um irmão aí e fala que ele entendeu, ele achou e ele tirou o selo daquilo ali. Você está entendendo? Misericórdia, não é? Uns falam assim, porque fulano é PhD em teologia, o outro é doutor em divindade. Que é isso, meus irmãos? Misericórdia, não é? Somente um foi digno de abrir os selos, Jesus. E isso será no fim, não é agora. Por isso que Deus falou com Daniel, encerra, porque isso não é para agora, é para o tempo do fim. E nós vamos tratar com o livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelação, descortinar. Então, o que está revelado já está descortinado, já está revelado. Mas o que não está revelado é para que o Cordeiro de Deus, no fim, o único que pode tirar os selos, tire o selo para que possa falar sobre ele. João foi o último dos apóstolos, não é? O que sobreviveu, porque os outros todos foram mortos por causa do Evangelho. Eles foram martirizados por causa do Evangelho, foram mortos, assassinados, brutalmente perseguidos por causa da palavra de Deus. E João, a sentença dele foi que ele fosse levado para a ilha de Patmos, não é? Lá na Ásia Menor, não é? Ele foi levado para a ilha de Pátimo, no Mar Egeu, que fica entre a Turquia e a Grécia, e essa prisão era conhecida como uma colônia penal de presos políticos para trabalhos forçados. Isso foi na época de Domiciano, quando ele era imperador de Roma, no período de 81 a 96, no ano de Cristo, no tempo do Senhor, no ano Dominus, ou no ano do Senhor. Domiciano foi o imperador mais cruel, pior do que Nero. E ele perseguia a igreja, não é? Enquanto Nero mandava colocar fogo na cidade, Domiciano mandava pôr fogo nos cristãos. Ele era terrível e ele mandou o apóstolo João para a ilha de Patmos, porque João ele era um dos pastores em Éfeso, não é? A capital da Ásia Menor. Ele era pastor ali e ele foi levado preso para calar a boca dele, para que ele ficasse afastado de todo mundo e não pregasse mais o evangelho e morresse ali na ilha de Patmos, naquela colônia cruel, naquela colônia penal, onde os presos políticos eram levados para ali morrer, passar o resto de suas vidas como uma prisão perpétua e não pudessem mais sair dali. Nesse tempo, naquela época, nessa prisão, foi que João recebeu a revelação de Deus no Apocalipse. Ele estava preso fisicamente, mas não espiritualmente. Então ele recebeu a revelação do Apocalipse ali na ilha de Patmos, naquela prisão. Apocalipse não significa tragédia. Apocalipse significa revelação. Muitas pessoas pensam que o Apocalipse só fala de tragédias. Não, ele fala de muitas vitórias, de muitas bênçãos, de muitas coisas maravilhosas. Apocalipse significa revelação. Revelação, não é? A nossa forma de ver tudo depende totalmente do nosso conhecimento e da nossa somado ao nosso entendimento. A nossa forma de ver todas as coisas, e principalmente o livro de Apocalipse, vai depender do nosso conhecimento e do nosso entendimento. Porque às vezes a pessoa conhece, mas não tem entendimento. Então não adianta. Eu sei, mas não entendo. Nós precisamos ter o conhecimento e o entendimento. E o Espírito Santo, ele nos revela, ele nos mostra, ele nos ajuda a entender as coisas espirituais. Ressaltando que Apocalipse é um livro espiritual e não intelectual. Não é? O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Então, o livro de Apocalipse, as pessoas às vezes não servem a Deus, não amam a Deus, não têm interesse nenhum e querem entender o livro de Apocalipse.
as coisas de Deus, a palavra de Deus, nós só conseguimos discernir e entender de forma espiritual. Carnal e intelectual apenas, não. Nós entendemos a letra apenas, mas não conseguimos entender e alcançar a profundidade dessa palavra. Apocalipse nos mostra que Deus está no controle de toda a história da humanidade. De tudo. E Deus já vê o futuro. Deus já vê lá na frente. Por isso que muitas vezes Deus não nos dá determinada coisa, porque Ele já vê lá na frente. Ele sabe como é que pode ser lá na frente. Ou Ele nos conduz para determinada situação, porque Ele já vê lá na frente. Ele sabe de todas as coisas, não é? Deus já determinou tudo, tudo está determinado. E por isso o livro de Apocalipse mostra que toda a história está debaixo do controle de Deus. Vamos ver aqui no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1, o versículo de número 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 fala assim, olha que coisa interessante. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar, preste atenção, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu a João, né? Para mostrar aos seus servos. É mostrar aos seus servos. Não é mostrar para quem não é servo dele, não. É mostrar para os seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. A revelação é descortinar, é mostrar, é falar. Deus mostrando aos seus servos, dando a João para que ele mostre aos seus servos do Senhor, aos que o amam, aos que o obedecem. No Evangelho de João, capítulo 10, que Jesus fala que ele é o bom pastor, ele fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e as minhas ovelhas jamais seguem a voz do estranho. Então, a revelação é para aqueles que são suas ovelhas, ou aquelas que são suas ovelhas, não é? Seus servos. Essa revelação é para os seus servos, para dar as coisas que devem acontecer. Olha o peso nessa palavra, devem, ou seja, que estão determinadas para acontecer. Aos olhos e entendimento dos homens, incluindo de muitos crentes, as coisas estão caminhando de mal a pior. Como que sem controle, mas, na verdade, tudo está debaixo da permissão de Deus, dentro de um limite de permissão e limite de tempo. Então, tudo está acontecendo que parece que desordenadamente e parece que Deus não está vendo, não está enxergando. Não, está debaixo da permissão dele, da permissão, da forma como está acontecendo, do que tem acontecido e de uma permissão de tempo também, porque o tempo está chegando, o fim está próximo. Muitos estão zombando de Deus, zombando da igreja e zombando daqueles que são religiosos. Muitos regaladamente escarnecem do nome de Deus, do nome de Jesus Cristo. Muitos irmãos nossos estão sendo torturados por causa do evangelho, por causa do nome de Jesus Cristo, não é? E aos olhos do mundo e de muitos, o diabo, o maligno, tem tido a vitória. Mas, quando lemos o livro de Revelação, ou da Revelação, o livro de Apocalipse, não é? Nós entendemos que a vitória é do Senhor Jesus Cristo e da sua igreja. Parece que tudo está perdido. No mundo tudo está perdido. Mas está tudo debaixo de um controle e da visão de Deus, porque a vitória é do Senhor e da sua igreja. Nós vamos ver isso, não é? Apocalipse 1:1 fala as coisas que devem acontecer. Elas estão determinadas para acontecer. Por isso elas estão
acontecendo. E elas não deixarão de acontecer, mas tudo tem um limite de tempo e de forma, porque a vitória é do Senhor Jesus e da sua igreja. Nós precisamos nos concentrar naquilo que nos foi revelado. Preste atenção nisso. Nós precisamos nos concentrar naquilo que nos foi revelado e não perdermos tempo com interpretações que só geram confusão, discórdia e que, na verdade, não tem nenhuma influência nem poder na nossa salvação. Existem pessoas que querem saber todos os segredos de Deus, mas elas não obedecem nada. Elas estão totalmente desobedientes, então saber para quê? Só para saber? Só por saber e só para dizer que sabem? O que foi revelado, revelado está. O que não foi revelado, ninguém saberá. Somente o Cordeiro de Deus que tirará o selo e revelará. Vocês estão entendendo? Então não existe ninguém aqui que tem um dom superior que vai ultrapassar aquilo que só o Senhor é que vai tirar o selo para revelar. Não. Vocês estão entendendo? Eu jamais me interesso e muito menos me preocupo com deduções e interpretações. Eu me interesso e tenho muita preocupação com aquilo que já está revelado e que me mostra claramente o que eu devo fazer, quando fazer, como agir e que eu preciso obedecer. O resto está selado, como está escrito, para o tempo do fim, para o último dia. Não é para mim, nem para você, nem para ninguém. Vocês estão entendendo, amados? Então vamos nos preocupar. O povo fica louco com as profecias, louco com os profetas. Ah, porque essa revelação. Ah, porque aquela revelação. E o que já foi revelado? O que é que você tem aplicado na sua vida? Por que você está querendo outra coisa nova, coisa tão diferente, se às vezes uma coisa tão simples que é não falar mal dos outros, você não deixa de fazer? Que é dizimar, você não dizima. Que é respeitar, que é honrar, dar honra a quem honra, você não faz. Por que você está querendo revelação? O que foi revelado, revelado está para nós e para os nossos filhos. O que não foi revelado está selado para o tempo do fim. Por causa disso, existem no mundo, no mundo teológico, no mundo da teologia, 4 correntes e interpretações do Apocalipse, que falam sobre, primeira, os pós-milenistas, os pré-milenistas históricos, os pré-milenistas dispensionalistas e os amilenistas. Cada um vendo de uma forma, com uma visão, com uma ótica diferente. Mas nós precisamos ver aquilo que já está revelado claramente para nós. Por isso, precisamos observar o que já está revelado, porque o revelado é doutrina para nós. E o que é doutrina e está revelado não pode ser mudado. Existem textos que são pilares na palavra de Deus, que não tem como mexer neles, não tem como tirar e nem acrescentar. Esses textos já estão determinados e revelados e eles nós precisamos colocar em prática, são pilares. Por exemplo, a volta de Jesus é um pilar, é uma realidade, não tem como falar que não é. É uma realidade. Que os mortos ressuscitarão é outra realidade, é um pilar. Então não tem como ninguém mexer nisso aí. O juízo final, o julgamento é outro pilar, não é? Depois do julgamento tem a bem-aventurança eterna e tem a condenação eterna. Então isso são pilares, são coisas que estão determinadas. E não tem como mexer nisso aí. E nós precisamos ver o que é que está revelado para que nós possamos encaixar num desses aqui. Para que a nossa vida esteja no meio na bem-aventurança eterna e não na condenação eterna. Não tem como mexer e mudar essas coisas. Lá no último capítulo de Apocalipse, no capítulo 22, no capítulo de número 22, os versículos de número 18 e 19, olha o que está escrito. Está escrito assim: eu,
A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro de Apocalipse, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro, ou seja, as pragas que existem neste livro, se alguém acrescentar alguma coisa. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então é muito sério, meus irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado, nós não temos que ficar inventando história. O que está revelado, revelado está. O que não está, não está. Existem mensagens figurativas, metafóricas, muitas coisas que podem ser entendidas e outras não. As que são reveladas são para nós, as que não são pertencem ao Senhor nosso Deus. O livro de Apocalipse, ele está visivelmente dividido em 7 sessões. O livro de Apocalipse está visivelmente dividido em 7 sessões. Eu vou falar dessas 7 sessões. A primeira delas é do capítulo 1 ao 3, que fala sobre os 7 candeeiros, ou seja, as 7 igrejas da Ásia. Não é? Do capítulo 4 ao 7 é a segunda sessão, que fala sobre os 7 selos. A terceira sessão é do capítulo 8 ao 11, que fala sobre as 7 trombetas. A quarta sessão é do capítulo 12 ao 14, que fala sobre as 4 fontes malignas que manifestarão, que uma delas, a primeira é o dragão, que é o diabo, a segunda é a besta que surge do mar, o anticristo. Mar simboliza mundo, não é o anticristo que será levantado do meio do mundo. A besta que surge da terra, que é o falso profeta que sai do meio dos religiosos. Preste atenção. E a quarta é a grande Babilônia, ou seja, a religião prostituída, contaminada, misturada com paganismo, com misticismo, com um monte de coisa, com sincretismo. Então, é a religião contaminada, essa é a grande prostituta. Vocês estão entendendo? Ou seja, todo aquele que se diz religioso e que está misturado com um monte de crenças que não condiz com a palavra e os princípios de Deus, essa pessoa é uma Babilônia prostituída. Vocês estão entendendo isso no mundo espiritual? E a quinta sessão é do capítulo 15 ao 16, que fala sobre as 7 taças do juízo de Deus, da ira de Deus. A sexta sessão é do capítulo 17 ao 19, que fala sobre a queda das 4 fontes malignas, que nós falamos que é o dragão, o falso profeta, o anticristo e a grande Babilônia. Só que essa queda começa da ordem inversa da grande Babilônia. A queda começa naqueles que se dizem religiosos, mas que prostituíram a sua religião, a sua vida espiritual com um monte de coisas que Deus não agrada e não aprova. E a sétima sessão é do capítulo 20 ao 22, que é o reinado das almas, a segunda vinda de Cristo, o novos céus e nova terra. Estas 7 fases acontecem de forma progressiva e paralela. Aquilo vai prosseguindo, vai tendo um progresso, mas de uma forma paralela, junto com as profecias da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Há um processo, e em cada sessão, em cada processo desses 7 processos, existe em cada um deles um sinal da segunda vinda de Jesus, porque essa é uma grande realidade, não é? O Apocalipse se prepara para o tempo do fim, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
porque cada fase progressiva está paralela no progresso para a volta de Jesus. Em cada uma dessas 7 sessões aparece uma verdade essencial, não é? Enfatizando a mesma verdade, que é a segunda vinda de Jesus. Espero que você esteja entendendo isso. Então, as 7 fases progressivas, não é? E paralelas são as seguintes. A primeira delas é Apocalipse de 1 a 3, capítulo 1 ao 3, que fala sobre os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. Olha aqui no capítulo 1, versículo 20 de Apocalipse. Capítulo 1, versículo 20, fala assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. As 7 igrejas que ele está falando aqui está no versículo 11. O que vê se escreve em livro e manda às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, essa primeira sessão fala sobre os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. Não é? E aqui, na verdade paralela, fala no capítulo 1, versículo 7, fala assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Então aqui está falando, já que no primeiro capítulo, já está mostrando que todo olho, toda a terra verá o Senhor. Já está falando da sua segunda vinda, na sua manifestação da sua segunda vinda. Então, fala sobre as 7 igrejas, tudo o que acontece com as 7 igrejas, a exortação para as 7 igrejas, e fala sobre a segunda vinda. Então é uma progressão paralela ao ensino e à doutrina da segunda vinda de Jesus Cristo. A segunda sessão é do capítulo 4 ao 7, que fala sobre os 7 selos. Que são esses selos? Que selos são esses? Cada selo representa uma luta, uma prova, uma perseguição, um tipo de sofrimento, de dificuldade que a igreja enfrentará no mundo, juntamente com o mundo. Mas a igreja vai enfrentar. Virão situações difíceis, como já tem vindo, para nós e principalmente para aqueles que vivem em países que são contra a palavra de Deus. Países comunistas, países que não aprovam a palavra de Deus, não é? Eles já são perseguidos, já são mortos, não é? Já são martirizados, não é? E esses selos falam sobre a escassez na terra, sobre guerra, sobre doenças, pestes, terremotos, fome, discórdias, perseguição. Esses 7 selos falam sobre tudo isso que a igreja passará e já tem passado na terra. Vocês estão entendendo? Essa é a segunda sessão, não é? A história não está largada, mas seguindo um processo para uma conclusão final, não é? Mas antes da revelação dos 7 selos, o Senhor mostra no capítulo 5 que ele, o Senhor, está no trono. Olha que coisa maravilhosa. E que ele tem o livro da história, o livro selado, que está com tudo determinado, mas que está na sua mão. Está com ele, e ele é que vai desatar o selo, né? Nós vamos enfrentar situações difíceis, mas Deus está no controle de tudo isso, porque ele é soberano e a vontade dele é perfeita. Tudo o que está acontecendo está conduzido para uma conclusão final. Está sendo levado, está sendo conduzido para uma conclusão final. Aqui no capítulo 6 de Apocalipse, olha aqui que coisa interessante. No capítulo 6 de Apocalipse, nos versículos de 12 a 17,
fala assim, vamos ver a verdade paralela. Ele está falando do sofrimento que a igreja vai passar, não é? Nessa segunda sessão, mas ele fala de uma verdade paralela, que é sobre a vinda do Senhor. Aqui no capítulo 6, versículos de número 15 a 17, fala assim, os reis da terra, os grandes, os mandamentos, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes, aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira de Deus, da ira dele, do juízo dele, e quem é que pode suster-se? Então, aqui fala dos 7 selos, do que a igreja passará, mas mostra paralelamente que vai chegar o dia em que todos verão o Cordeiro e eles esconderão, porque eles verão assentado no trono da ira do Cordeiro, o Senhor, aquele que vai julgar tudo. Olha, isso acontecerá na segunda vinda de Jesus. Essa cena se refere ao dia do Senhor, o dia do juízo de Deus. Que coisa interessante. Olha o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 24, confirmando isso aqui. O que João escreveu depois. João, olha, capítulo 24 de Mateus, olha os versículos 29 a 31, está escrito assim. 29 a 31. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, dos selos, não é? Das lutas, das perseguições, das fomes, das pestes, dos terremotos. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 cantos, dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vocês já pensaram que coisa impressionante? Então, depois de todos esses selos, desses acontecimentos, o Senhor virá para buscar os seus. Então já está falando do sofrimento, mas está falando do acontecimento da verdade paralela, que é a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente aqui, nessa sessão, aparece, né? Paralela aparece João descrevendo sobre a volta de Jesus. Cada processo, cada acontecimento revela a volta de Jesus. A terceira sessão está do capítulo 8 ao 11, que fala sobre as 7 trombetas. Os 7 selos significam que cada selo aberto é um tipo de luta, de sofrimento que vem sobre a igreja. O mundo perseguindo de várias formas a igreja do Senhor, como tem perseguido já, não é? De várias formas, religiosa, política, social, econômica, moral, em todas as áreas. O mundo perseguindo a igreja de várias formas. Então, isso são os 7 selos, mas as 7 trombetas significa o juízo de Deus no mundo de forma parcial. Ou seja, ao mundo, um juízo de Deus ao mundo que persegue a igreja, mas de forma parcial. O juízo parcial é um juízo com misericórdia, acompanhado de misericórdia. Ou seja, vem o juízo, vem muitas coisas acontecendo, mas vem uma chance para o arrependimento e para voltar-se para Deus. Quando as trombetas tocam,
o juízo cai sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios, sobre todos os homens, sobre todo mundo, e para consumir tudo, mas dando uma chance de misericórdia e de arrependimento. Os selos vêm para trazer os sofrimentos, os 7 selos, as lutas, as perseguições. As 7 trombetas vêm juízo de Deus sobre a terra, sobre todo mundo, mas dando uma chance, avisando: arrependam-se, mude de vida, porque trombeta é chamada ao arrependimento, né? Ainda existe uma chance de salvação para o mundo corrompido que persegue a igreja do Senhor. Ainda tem tempo para se salvar nesse tempo das 7 trombetas. As 7 trombetas é um alerta, é uma convocação ao arrependimento. E a verdade paralela está no capítulo 11 de Apocalipse, no capítulo 11, do versículo 15 ao 18. Olha que coisa interessante. Capítulo 11, do versículo 15 ao 18. Fala assim: o 7º anjo tocou a trombeta. Tá vendo? A 7ª trombeta. E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, o teu juízo, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequeninos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Olha que coisa impressionante essa verdade paralela. Vamos ver isso, porque está falando da segunda vinda de Jesus Cristo. Vamos ver isso comparando, né, paralelamente com 1 Coríntios capítulo 15, versículos 23 a 25. 1 Coríntios capítulo 15, 23 a 25, que fala assim: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos teus pés. Vocês estão vendo? Então, vem os 7 selos, que é a perseguição da igreja e o sofrimento que a igreja passará na terra. Vem as 7 trombetas, que é um juízo de Deus sobre a terra, trazendo também misericórdia e chances de arrependimento. E aí o Senhor derrotará todos os inimigos, colocando-os debaixo dos seus pés. Apocalipse 11, 18 fala assim, vamos ver aqui. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequeninos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Isso é na segunda vinda do Senhor Jesus. Então vocês estão vendo, ele fala das 7 trombetas, mas no meio tem uma verdade paralela que não será mudada, que é o reinado do Senhor e o domínio dele
totalmente. Jesus vem, se assenta no trono e julga os mortos que ressuscitarão ou que ressuscitarão e os vivos também. São sessões progressivas e paralelas. Eu espero que você esteja entendendo isso. A quarta sessão, no Apocalipse capítulo 12, do capítulo 12 ao 14, fala da manifestação das 4 forças malignas que eu falei, que é o dragão, que é o diabo, o falso profeta, que é a besta que surge da terra, né? Que surge da terra. O falso profeta, quando fala mar, está falando do mundo. Quando fala terra, está falando do meio do povo de Deus, não é? Então vem o dragão, que é o diabo, né? Vem o falso profeta que sai do meio do povo de Deus. O anticristo, que é a besta que surge do mar, do mundo, é aquele contra as coisas de Deus, que é totalmente contra Deus e aqueles que amam e servem a Deus. E a grande Babilônia, que é a religião prostituída, contaminada com misticismo, com sincretismo, com um monte de coisas que Deus não se agrada, não é? Então, aí nós vimos aqui agora, no capítulo 14, do 14 ao 16, fala assim, olha aqui, uma verdade paralela a isso. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se acha sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Então chegou a hora da ceifa. Que horas que é a ceifa? Ele está falando aqui, vocês estão vendo, quando essas 4 forças aparecerem na terra, surgirem na terra, está chegando a hora da ceifa, quando os anjos do Senhor serão enviados para ceifar. Quando isso vai acontecer? Quando ele recolher no celeiro, quando ele recolher no cesto, no celeiro, trigo nos seus cestos, e a palha será julgada no fogo. Na segunda vinda de Jesus, isso vai acontecer. Olha aqui em Mateus, capítulo de número 24, confirmando esse texto de Apocalipse, capítulo 14. Mateus 24, olha que coisa impressionante. Mateus 24, versículo de número 31. 24, 31, fala assim, olha aqui que coisa impressionante. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, quando essas quatro forças malignas manifestarem, logo depois acontecerá a ceifa, a colheita, que nós vamos ver isso aqui, que é uma coisa impressionante. Aqui na frente nós vamos ver. E no capítulo 13 de Mateus, versículo de número 39, está escrito assim: o inimigo que semeou é o diabo que semeou o joio no meio do trigo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Então, aqui ele está falando que quando essa força maligna se manifestar no mundo, essas 4 forças malignas, está chegando a hora da ceifa, a volta do Senhor, quando ele vai recolher os seus filhos e ele vai tratar com o mundo inteiro. Vocês estão entendendo? Essa é a 4ª sessão. A 5ª sessão do Apocalipse são as 7 taças da ira do juízo de Deus. Olha isso aqui.
Nos capítulos de Apocalipse, capítulos 7 a 8, o juízo vem acompanhado da misericórdia, que são as 7 trombetas. Então, do capítulo 7 a 8 são as 7 trombetas, que é o juízo, que vem muita luta, muito juízo, mas dando chance para arrependimento. No capítulo 7 a 8, né? Agora, nos capítulos de 15 a 16, são as 7 taças da ira de Deus. Ou seja, o juízo vem conclusivamente, ou conclusivo, final, sem chance de arrependimento, sem misericórdia, como conclusivo, definido como consequência da escolha que cada um fez. Preste atenção nisso. Agora é o desfecho, é o resultado final. Quando Jesus voltar, terminaram as chances. Quando ele se manifestar na segunda vinda, terminaram as chances de salvação. Toda a linguagem bíblica mostra claramente que Jesus voltou, acabou. A porta da arca fechou, terminou a chance de entrar. Nas bodas, as 10 virgens, 5 tinham lâmpadas e entraram, a porta fechou. As 5 que chegaram sem lâmpada não entraram mais. Vocês estão entendendo? Porque é um momento conclusivo. Arrebatou a igreja, acabou. Terminou. Por isso, não temos que ficar conjecturando que depois da segunda vinda haverá segunda chamada. Porque, biblicamente, isso não existe. Não tem. Não tem a segunda chamada. Eu falei domingo que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Então, se você precisa consertar com Deus, é hoje, agora. Olha, Jesus voltou, a história foi concluída. O noivo chegou, a porta foi fechada. Não tem segunda chamada. A porta da arca fechou, fechada está. Os que não entraram, morreram. Porque não houve segunda chance. E tudo isso está mostrando sobre a volta de Jesus, e tem falado, e Deus tem falado, e Deus tem falado de todas as formas, usando todos os meios, os desenhos. Mas as pessoas não entendem, e elas vão deixando para lá. Eu não entendo como uma pessoa que diz que é cristã ou que conhece a Deus, ela não sente prazer de estar na casa de Deus. Tem uma coisa errada aí. E muito errada. Ou seja, ela não está em comunhão com o corpo. Não. Tem uma coisa errada aí, não é? Ela é um corpo, uma parte do corpo amputada, que está fora da vida com a igreja. As 7 taças caem nos mesmos lugares aonde as trombetas tocaram e trouxeram o juízo com misericórdia, não é? Na terra, no mar, no meio do povo, no ar, em tudo quanto é lugar. Onde as trombetas tocaram, as 7 taças da ira do juízo de Deus também caíram. Em todos os lugares. Quando lemos com atenção o livro do Apocalipse, entendemos claramente que tudo o que tem acontecido como sendo catástrofe ambiental, ou geológica, ou astrológica, fisiológica, biológica, etc., são sinais de alertas de Deus. São as trombetas tocando, as trombetas de Deus anunciando: arrependam-se, arrependam-se. É um aviso de Deus chamando para que cada pessoa possa se conscientizar do que está acontecendo, porque é uma chamada e um despertamento ao arrependimento. O que é que resta para uma pessoa que ignora e que tem ignorado todos estes avisos e sinais de Deus? O que é que resta? Sabe o que é que resta?
Vamos ver em Hebreus capítulo 10. Se você ouve e você continua mantendo a sua mesma atitude e posição, sem se arrepender e sem mudar, olha o que é que está escrito em Hebreus, capítulo de número 10, versículos de número 26 e 27. Hebreus, capítulo 10, versículos 26 e 27, está escrito assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. O que é que resta para uma pessoa que tem visto isso tudo e não tem se posicionado? Sabe o quê? A única coisa que resta para ela é uma terrível expectação de juízo. Porque quando o dilúvio chega, a porta já fechou. Quando o noivo chega, a porta fechou. E ninguém mais entra. Ah, porque o fulano... Nós estamos olhando o que está revelado, o que está escrito na palavra. E não aquilo que alguém inventou que recebeu de Deus. Porque os 7 selos, somente um foi digno de abrir. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, o Filho de Deus. O noivo chegou, mas as 5 virgens que não tinham lâmpada, que não tinham azeite, não entraram. Você está fazendo hora? Você está brincando? Então o que resta para você é juízo. Juízo, mais nada. Vamos ver uma verdade paralela aqui. Apocalipse capítulo 16, versículo de número 20. Apocalipse 16, versículo 20, fala assim: todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Olha, todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Agora, olha no capítulo 20, versículo de número 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vocês estão entendendo? Essas verdades paralelas, juntamente com tudo o que está acontecendo, falando sobre a volta de Jesus, o tempo todo ele mostra o que está acontecendo e alerta: Jesus está voltando, o Senhor virá, o Senhor está chegando, olha o que vai acontecer. A 6ª sessão do Apocalipse está do capítulo 17 ao 19, que é a queda dos 4 poderes do mal, da força maligna, não é? Nos capítulos de 12 a 14, fala quando eles se levantam, os 4 poderes malignos se levantam e são estabelecidos. Mas nos capítulos 17 e 19, esses 4 poderes caem, são derrotados, começando pelo povo que se diz religioso, mas que se prostituiu, a Babilônia prostituída, não é? Então, no capítulo 11 fala do dragão, do diabo, do anticristo, do falso profeta e da grande Babilônia, mas nos capítulos 17 a 19, começa pela grande Babilônia. Ou seja, sabe o que acontece agora no tempo do fim? Os religiosos vão se revelar quem realmente eles são, se amam e se servem a Deus, não ou não. E eles vão cair. Eles caem e a igreja se levanta. A igreja, aquele que é Babilônia prostituída, que é um religioso prostituído, ele cai. E a igreja do Senhor se levanta e será arrebatada e levada para o Senhor. Vocês estão entendendo?
Isso é muito sério, não é? É um sistema, o mundo está debaixo de um sistema mundial, não é? A grande ordem mundial. Então tudo se corrompe, tudo, a religião, a sociedade, a política, a economia, tudo, a vida social, moral, espiritual, tudo é corrompido, entrará em colapso e em queda. Mas a igreja será arrebatada, né? Quando a grande meretriz cai, aparece a noiva do Cordeiro, a igreja. Vamos ver aqui Apocalipse capítulo 19, de 11 a 16. Apocalipse 19, de 11 a 16, fala assim: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Quando ele vai se levantar, porque tudo vai cair. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. O Emanuel, o Verbo de Deus é o Senhor que morreu, deu a vida por nós, ressuscitou e foi para o Pai, vem agora para julgar, não é? O Verbo de Deus, e seguindo-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da sua ira, da ira de Deus, o Todo-Poderoso, que é o El Shaddai. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus! Ele vem para vencer. Vai derrubar essa Babilônia prostituída, vai derrubar o anticristo, vai derrubar o demônio, o diabo, vai derrubar o falso profeta, não é? Essa é uma coisa maravilhosa quando vem esse poder de Deus. Então, essa sexta sessão fala que o Senhor vem para desfazer essas quatro forças malignas: o anticristo, o diabo, o falso profeta e a Babilônia prostituída, a prostituta, não é? A grande prostituta, que é a Babilônia prostituída, que é a igreja, não a igreja corpo de Cristo, mas os religiosos prostituídos. A sétima sessão, no capítulo do capítulo 20 ao 22, não é? Mostra a segunda vinda do Senhor. Olha que coisa impressionante. No capítulo 20, versículo 11, fala assim: vi um grande trono branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou nele, achou lugar para eles, não é? Não se achou lugar para eles. E lá no capítulo 25 de Mateus 25, vamos ver aqui. Mateus 25, é tanta coisa que a gente quer falar. Depois eu vou dar essas sessões todas de uma forma mais esmiuçada, porque eu só estou dando aqui uma visão geral, não é? Dessas 7 sessões. Mateus 25, os versículos de número 36 a 41, fala assim. Mateus 25, deixa eu ver se é esse texto mesmo. Do versículo 36 a 41. Estava nu e me vestisse, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos
com fome e te demos de comer, ou sede te demos de beber. Deixa eu ver esse aqui. Versículo 38. Quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que eu fizesse a um desses pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deixa eu ver até o versículo de número 41. Então, é o juízo de Deus. É o juízo. É Deus salvando aqueles que serviram a Ele e condenando aqueles que não fizeram aquilo que Ele havia mostrado que deveríamos fazer e que precisávamos fazer. Dando uma conclusão, nós vemos aqui no Apocalipse a soberania de Deus, ainda que tudo pareça perdido em todos os aspectos. É notório hoje o mal prevalecendo, os ímpios insolentes, os poderosos investindo em toda sorte do mal, não é? Nós vimos aqui nos Estados Unidos tem um judeu que está investindo $1 bilhão para que seja aplicado em experiências e experimentos que são totalmente contra a palavra de Deus. E é um judeu. É um judeu. A Bíblia fala da grande Babilônia prostituída, não é? Apesar de tudo isso, Deus está no controle. Ele não perdeu o controle, não é? Nada disso abala Deus, porque o juízo já está determinado. Deus já sentenciou tudo. O fim está próximo. Capítulo 3 de João, versículo 19, fala: ora, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não precisamos temer nada, porque o nosso Deus, Ele é soberano e a vontade dele é perfeita. Apocalipse 21, 1 fala assim. Vamos ver aqui. Vi novo céu, que eu quero ver isso. Capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. O mar é tão lindo, não é? O mar é tão maravilhoso, mas o mar vai continuar. Por que é que João está falando assim? Vi novos céus e nova terra, e o primeiro céu e a primeira terra passaram, mas o mar já não existe mais. Porque João estava na ilha de Patmos. João estava preso no mar Egeu, na ilha no meio do mar Egeu. Era mar por todos os lados e ele não podia fugir, ele não tinha para onde fugir. Então ele está dizendo, quando o Senhor voltar, eu não estarei mais aqui preso e o mar não vai existir mais. Esse mar que me prende, esse mar que não me deixa sair daqui, que me fez calar lá fora, que me prendeu, não é? O mar que me aprisiona, esse mar não existirá mais, é esse mar. O mar para João era o que o impedia de sair, era como uma muralha para ele. O mar não mais existe, não serei mais ilhado, abandonado, separado, preso, impedido. Tudo o que nos prende hoje não existirá mais. Seremos plenamente livres. É isso que ele está falando. Não existirá mais nada que vai me prender. Que coisa maravilhosa. Nem a ele, nem a mim, nem a você. Olha aqui nesse capítulo 21, de 1 a 7, fala assim:
Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono de Deus, dizendo: o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá mais. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Portanto, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Que coisa mais linda, meu Deus. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Que coisa mais linda, meus irmãos. Olha o capítulo 22, para a gente encerrar. Capítulo 22, o versículo 3 fala assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Olha o versículo de número 16, capítulo 22, fala assim: 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Olha o versículo de número 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Louvado seja o teu nome, Senhor. E o versículo 21 fala: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém, amém e amém. Que Deus possa abençoar a todos nós e que possamos estar caminhando paralelamente com todo esse progresso, tudo isso que tem acontecido, mas caminhando, sempre lembrando que Jesus está voltando. Nós falamos na ceia domingo que nós comeremos do pão e beberemos do cálice até que ele venha. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém.